Vamos, sem perca de tempo, receber o profeta pastor Luciano. Fica de pé para a gente receber o pastor Luciano mais uma vez. Dá uma salva de palmas para o Senhor pela vida dele. Hoje pela manhã ele já ministrou aí, quebrou tudo, foi linda a palavra, quebrou tudo, inclusive a gente, partiu a gente no meio, né? Mas mensagem boa é essa, já viu? Mensagem boa não é aquela que você sai assim feliz, dando glória a Deus e aleluia. Mensagem boa é aquela que você sai assim, meu Deus, eu estou muito ruim, preciso melhorar. Essa é a mensagem boa. Amém, gente? Mensagem boa não é quando o altar tem gente caída no chão, na unção, no poder. Isso é bom também, né? Mas mensagem boa é quando o altar termina cheio de lágrimas. Porque mudança começa com arrependimento. Mudança começa com lágrimas. E foi o que aconteceu hoje de manhã e não vai ser diferente agora à noite. Amém? Põe a mão no seu coração, diga assim: meu coração está pronto para receber a palavra de Deus. Diga assim: a minha vida será transformada pelo poder da palavra. E dá uma salva de palmas para o Senhor. Oi, olá meus irmãos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Boa noite, Deus abençoe vocês. Pode se assentar, por favor. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer aí ao pastor Adriano. Vocês têm um pastorzão que virou um amigo, alguém que realmente cativou não só a mim, mas a minha família e também a toda a igreja. Lá na Batista Vida, se falar que o pastor vai, lota. É ou não é, varão? Fizemos 6 dias, aí foi na segunda-feira, foi o dia mais cheio. O pessoal aprendeu a amar esse pastor tão abençoado que vocês têm. Quem concorda comigo? Pode dizer um glória a Deus. Está comigo a minha esposa, a pastora Dani, está ali. Meu filho Davi. A Larissa, eu tenho uma filha de 21 anos, não pôde estar, está lá no departamento infantil, no Castelo Vida, ministrando para as crianças. A gente começou o culto e saiu quietinho para poder estar aqui hoje junto com vocês e sermos juntos abençoados por Deus. Vale, amém? Gente, tem livro lá no final, não sei onde e não sei com quem. Deve ficar, eu acho que é aqui. Isso, esse moço abençoado. Ó, Casa Mal Assombrada acabou. Hoje de manhã eu fui lá, não tinha mais nenhum. Casa Mal Assombrada. Mas eu trouxe aqui livros que vão edificar a tua vida. Esse aqui, Palavras de Vida, são mensagens como a que eu vou pregar essa noite. 52 mensagens, você pode usar para pregar, pode usar para fazer culto familiar, culto doméstico, para ser edificado. Você pode ler cada mensagem que vai falar ao teu coração. Esse aqui, Alimentando o Pokémon. Eu decidi escrever esse livro, irmãos, quando eu percebi o tanto de vezes que pessoas acabaram me iludindo, me enganando. E o dia que eu cansei de ser enganado, eu tomei uma decisão, escrevi esse livro. E Deus me deu essa revelação, alimentando o Pokémon. Por quê? Porque Pokémon não existe. E na época do Pokémon Go, os jovens, adolescentes ficavam andando atrás, vocês lembram? Procurando. Ou seja, gastavam tempo na vida, correndo atrás de algo que não existe. E quantas vezes pessoas vêm e nos fazem promessa, e nos põem para correr atrás de uma coisa que não existe, na verdade está beneficiando sempre eles. Então esse é um livro muito legal, se você depois quiser ler, vai edificar muito a sua vida. Por último, esse aqui, Geração Desprotegida, é um lançamento da minha esposa. Ela escreve muito para o Ministério Infantil e resolveu escrever este livro para ajudar pais. Irmãos, teve um dia, nós falamos muito sobre crianças na igreja. E um dia eu peguei os pedidos de oração, que enfim, lá na igreja tem uma taça, tipo aquela ali. E sempre que ela chega no nível, eu pego para ler todos os pedidos. Oro, mas eu leio um por um. E lendo um dia os pedidos de oração, eu encontrei um pedido de socorro de uma menina. E naquele pedido de oração, a menina pedia socorro e ela dizia, uma criança, e ela dizia o seguinte, que quando os pais saíam para trabalhar, ela era estrupada pelo irmão. Pensa. Foi uma madrugada, irmãos, eu chorei tanto naquela madrugada, quando eu vi aquele pedido de socorro. E às vezes a gente pensa assim que as pessoas que podem fazer mal com os nossos filhos estão tão longe, e às vezes eles estão tão perto. E aí a pastora Dani, por causa de várias e várias situações que nós fomos acompanhando ao longo da nossa caminhada,
ela resolveu escrever esse livro para alertar os pais, por exemplo, como falar sobre a questão de abuso sexual com os filhos, sobre conectar eles com o Evangelho, prepará-los para servir a casa de Deus. Então você, pai, mãe, isso é importante ler esse livro. Lá na igreja, toda vez que... Eu acabei de fazer isso lá agora, eu consagrei uma criança lá e vim para cá. Deixei o pastor Robson conduzindo o culto, mas toda criança que a gente apresenta lá na igreja, nós damos esse livro de presente para os pais, exatamente como uma pequena contribuição para alertar os pais sobre o perigo que às vezes nossos filhos correm e a gente não percebe. Você entende isso, meus amados? Então, no final, se você, pai, mãe, compra, avó, dá de presente, porque vai ser uma bênção aí para a sua casa. Deixa eu ver um glória a Deus. Quantos estão animados para essa noite? Diz amém? Hoje de manhã eu falei sobre a relação da noiva e o deserto. E agora à noite eu quero pregar para vocês o tema: volte a ser noiva. Quando eu uso esse termo noiva, eu falo sobre a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Quem concorda comigo? Diz amém? Eu sou membro do corpo, cada um de nós de forma individual somos membros, mas quando estamos juntos como igreja, nós somos o que? A noiva. Quem entende isso? Diz amém? É como uma floresta, cada árvore sozinha é uma árvore individual, mas juntas formam o que? Uma floresta. E eu quero falar essa noite sobre esse tema: volte a ser noiva. Você pode falar isso para quem está perto de você? Diga para ela assim: meu irmão, volte a ser noiva. Alguém diz um glória a Deus comigo? Eu quero então falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância da gente ser noiva, noiva de Cristo como igreja. A Bíblia fala um mistério para nós. Na matemática, 1 mais 1 é? Me ajuda, gente. 1 mais 1 é? 2. Mas a Bíblia traz um mistério, uma conta diferente. A Bíblia mostra para nós uma matemática totalmente diferente, onde 1 mais 1 é igual a 1. Na matemática a gente sabe, e se errar isso na prova já era. 1 mais 1 é 2. Mas a Bíblia mostra para nós que tem um determinado momento, que 1 mais 1 é 1. E onde que acontece esse mistério? Esse mistério acontece no casamento, quando duas pessoas se unem e se tornam uma só carne. Então a Bíblia fala desse mistério, e eu quero ver com você Marcos capítulo 10, versículo de número 7, quando você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Marcos capítulo 10, o verso de número 7. Encontrou, diz amém? Olha só, está aí na tela. Marcos 10, verso 7. Por isso deixará um homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma carne. E assim já não serão dois, mas o que, gente? Uma carne. Verso 9. Portanto, o que Deus uniu, ou o que Deus ajuntou, não separe o homem. A Bíblia diz para nós esse ensinamento, que a única forma de duas pessoas se juntarem e se tornarem uma só carne é através de quê? Do casamento. Não é através de uma sociedade, não é através de uma amizade, mas para que dois se tornem um, é através do casamento. E o casamento, igreja, é uma relação tão íntima, que à medida que o casal vai convivendo, à medida que os anos vão passando, essa relação tão íntima do casal leva o casal a viverem os mesmos sonhos. Quando a gente é solteiro, é o meu sonho, é o sonho dela. Mas quando o casal se casa, não é mais o meu sonho, é o sonho dela, mas nós nos unimos e torna o quê? O nosso sonho, o nosso projeto. Sim ou não, gente? A nossa casa, é assim ou não é? Não tem eu, meu, mas o quê? Nosso. Porque essa relação ela é tão profunda que os objetivos se tornam únicos para os dois. Além disso, nessa relação, quanto mais o tempo vai passando, o casal vai se tornando cada vez mais parecido um com o outro. Eu fiz esse ano
23 anos de casado com a pastora Dani. E eu tenho o privilégio, tive o privilégio de me tornar uma só carne com ela. E nesse uma só carne com ela, passou a ter não o meu sonho, não o sonho dela, mas os nossos sonhos, os nossos projetos e tantas outras coisas assim. E nesse tempo caminhando junto, a gente vai se tornando parecido, cada vez mais parecido, que às vezes eu estou no culto, e de repente, às vezes eu estou de braço cruzado no culto, lá assim, quando eu olho para o lado, ela está também, aí eu descruzo o braço, vou dar uma despistada, e aí continuo, quando eu olho de novo para ela, às vezes ela está fazendo o mesmo gesto que eu, às vezes a gente até brinca, porque eu vou falar uma coisa para ela, uma ideia que eu tive, quando eu digo para ela, às vezes ela fala assim, nossa, estava pensando a mesma coisa. É assim ou não, gente? Porque na relação do casal, vai se tornando íntimo, vai se tornando uma só carne, os mesmos objetivos. Posso ouvir um glória a Deus aqui essa noite? Então o casamento é o que traz a possibilidade da gente se tornar um com o nosso cônjuge. Agora, essa relação de casamento entre homem e a sua esposa é um modelo. O casamento terreno, o nosso casamento, quando eu casei com a minha esposa, isso é um modelo. É um modelo de quê? Do casamento de Cristo com a igreja. Porque assim como quando um homem casa com a sua esposa e se torna uma só carne, quando Cristo se casa com a igreja, que é a sua noiva, Cristo torna a cabeça da igreja, que é o corpo. Posso ouvir um glória a Deus aqui essa noite? Se você olha comigo em Efésios capítulo 5, versículo de número 31, vamos ver? Efésios capítulo 5, o versículo de número 31 e o versículo de número 32, olha o que o apóstolo Paulo diz. Efésios capítulo 5, verso 31 e o 32, quando você encontrar, diz amém. Estou pregando essa noite sobre o tema volte a ser noiva. E a gente está entendendo que na Bíblia o casamento faz de duas pessoas se tornarem uma só pessoa. Assim também é a igreja com Cristo. Efésios 5, 31, 32 diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão dois numa carne. Agora olha o que ele diz: grande é esse mistério, digo-o porém a respeito de quem, gente? Cristo e a igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o caso torna-se uma só carne. E ele diz, olha, tem um mistério nisso. E ele está dizendo, tem um mistério porque é muito parecido, é um apontamento, é um espelho do que é a realidade do casamento entre Cristo e a igreja. O desejo de Cristo é se tornar um com a igreja. O desejo de Jesus é que a igreja se torne uma com Ele. Você pode dizer um glória a Deus aqui comigo essa noite? O desejo de Cristo, de Jesus, não é que a igreja tome um rumo e ele outro, não. Mas assim como o casamento se torna um só, o desejo dele é que a gente se torne um com Ele. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Agora, pensa algo comigo. Quando um casal busca ser um, eles se tornam tão unidos que passam a ser mais fortes para conquistar algo. Eu não sei se é a realidade de alguém aqui, mas algumas coisas eu só consegui conquistar depois que eu casei. É a realidade de alguém? Quando era solteiro, quase não conseguia, mas com o casamento, a gente não está mais sozinho. Tem alguém junto com você, sonhando junto com você. É assim ou não, igreja? Caminhando junto com você. Então, no casamento, nós nos tornamos mais fortes para conquistar, mais fortes para resistir a algumas coisas. Agora, imagine o que a igreja pode alcançar quando ela se torna uma com Cristo. Se eu posso pensar assim, com a minha esposa eu vou mais longe, com a minha esposa eu sou mais forte, claro, é uma verdade. Agora, quando eu penso a igreja com Cristo, o que pode nos resistir? O que pode resistir à igreja que se torna uma com Cristo? Você pode dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite?
Nós nos tornamos mais fortes quando somos um com Cristo, e quando somos um com Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não resiste à igreja, não há nada que a igreja não possa conquistar, não há sonhos que a igreja não possa alcançá-lo. Você percebeu o testemunho que o pastor contou essa noite, de como vocês alcançaram um grande milagre, de como vocês conseguiram levantar um grande recurso do nada, porque isso é um exemplo de que essa igreja não está sozinha, não anda por si só, mas esta igreja é uma com Cristo, e Cristo está honrando vocês, e tudo aquilo que Ele colocar no coração, vocês vão conquistar, vão realizar, em nome de Jesus. Se você crê, diz um glória a Deus. Deus criou um casamento, para que o casamento pudesse ser permanente. Ser o quê? Quando nós estamos no altar, no casamento, a gente declara, o pastor declara, o casamento dure o quê? Até que a morte os separe. Ou seja, nos planos de Deus, é que o casamento dure permanentemente. No projeto de Deus, é que nada separe um casal, a não ser o quê? A morte. Sim ou não, gente? No projeto de Deus é que o nosso casamento dure. No projeto de Deus é que o casamento permaneça. E por que isso faz parte do projeto de Deus? Porque o casamento terreno é um espelho, é um apontamento para o casamento entre Cristo e a igreja. Então, assim como o desejo de Deus é que o casamento terreno dure até a morte, ou seja, dure de forma permanente, o desejo do Pai é que o casamento entre Cristo e a igreja seja um casamento eterno. Você está aí, sim ou não? Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Nada poderá me separar desse amor. Porque o desejo do Pai é que o casamento entre a igreja e Cristo seja duradouro, de forma eterna. Assim como o desejo de Deus é que um casal não separe, o desejo de Deus é que a igreja não se separe do noivo, que é Cristo. Olha quem está perto de você e diga para ele: meu irmão, não podemos nos separar do noivo, que é Cristo Jesus. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Se eu e você fomos chamados para sermos noiva de Cristo, é para estarmos nessa condição para sempre. É para junto com Ele morarmos por toda uma eternidade. Você ainda crê nessa palavra? Quem ainda crê nessa palavra aí da eternidade? Você ainda crê no céu? Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui. Você ainda crê que a igreja vai estar com Jesus? Você crê nisso? Você crê nas bodas do Cordeiro? Quem crê diz um glória a Deus aqui essa noite. Agora caminha comigo. Eu estou dizendo para você que o casamento terreno ele é um apontamento. Então, assim como o desejo de Deus é que o nosso casamento permaneça, dure para sempre, o desejo do Pai é que o casamento da igreja seja eterno. Porém, existem dois fatos que podem interromper um casamento nessa terra. E esse é o foco da minha mensagem hoje. Dois fatos, podem interromper um casamento nessa terra. Primeiro, divórcio. Sim ou não? Um divórcio pode acabar com um casamento? Pode. Segundo, a viuvez. Tanto quem foi divorciar, quem está divorciado, ou quem está na condição de viúva ou viúvo, a condição é muito parecida. Em que sentido? O divorciado e o viúvo ou a viúva é alguém que já foi casado e hoje não é mais. Entende? Sim ou não, irmãos? Então, esses dois fatos podem parar um casamento. Tanto o divórcio, quanto a viuvez. E eu não quero, através dessa mensagem hoje, trazer julgamento sobre ninguém. Minha mensagem hoje não é para falar sobre o seu estado civil. Quem resolve isso é o pastor de vocês. Eu quero falar sobre uma outra questão. Eu quero que você escute o que eu vou falar daqui para frente, pensando nas questões espirituais. Nós, como igreja, como noiva, eu vou fazer um paralelo do casamento terreno,
um paralelo com o casamento celestial, que é o casamento universal de Cristo e a igreja. No físico, eu sou casado com a pastora Dani, mas no mundo espiritual, eu sou a noiva de Cristo. Você entende isso aqui comigo essa noite, meus irmãos? Então, no físico, eu tenho essa aliança, sou casado com ela, mas ao mesmo tempo, eu sou membro da igreja, e como membro da igreja, parte do corpo de Cristo, eu sou a noiva, e Cristo é o meu noivo. Você diz um glória a Deus por isso essa noite? E eu quero usar o exemplo do casamento do profeta Oséias, porque a Bíblia nos conta, quando Deus dá uma direção para Oséias, que ele deveria então se casar com uma mulher chamada Gomer, e o casamento de Oséias com Gomer também é um apontamento do casamento entre Cristo e a igreja. Se você olha comigo em Oséias capítulo 1, o versículo de número 2, se puder, abra a tua Bíblia comigo, ou acompanhe aí no telão, Oséias 1, o verso de número 2, assim que você encontrar, diz um glória a Deus, diz assim, palavra do Senhor, acharam? Oséias capítulo 1, versículo de número 2, amém? Está no telão? Oséias é difícil de achar até no computador, né? Até no computador. Vamos lá, Oséias 1, 2 diz assim, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Verso 2, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias, disse pois o Senhor a Oséias, vai e toma uma mulher de prostituições, filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Olha esse texto, Deus chama o profeta Oséias, ele dá uma ordem para ele, e qual é a ordem que Deus está dando para Oséias? Casa com uma mulher prostituta, sim ou não, gente? Sim. Então o profeta, quando ele ouve essa direção de Deus, ele obedece, ele vai e casa, apesar da vida errada daquela mulher, pega comigo, apesar do passado da mulher, daquela mulher chamada Gomer, apesar da situação que ela vivia, Oséias toma ela por esposa, ele vai lá e casa com aquela mulher chamada Gomer, mesmo ela sendo uma mulher de prostituições, ele ama aquela mulher, a Bíblia diz que ele tem filhos com aquela mulher, ele se dedica àquela esposa. É muito parecido com o que aconteceu comigo e você. Nós éramos perdidos no pecado, mas quando Jesus nos resgatou e nos trouxe para a igreja, nós passamos a ser a sua noiva. Então Jesus não procurou alguém que estava certinho, tudo correto, com a vida 100%, a gente teve que passar aqui por uma análise, uma ficha, para poder entrar para a igreja, foi assim? Não, mas mesmo perdidos como estávamos, Jesus nos recebeu para a gente fazer parte da igreja e sermos noiva. Oséias vai, ele casa com aquela mulher prostituta, porém a Bíblia diz que chega um momento, os dias vão se passando, e aquela mulher que um dia foi prostituta, que um dia viveu uma vida completamente errada, agora é casada, agora está junto de Oséias, é uma outra vida. A Bíblia diz que passa um tempo, Gomer sente saudades da vida que ela tinha, Gomer sente saudades da vida antiga, Gomer sente saudade da vida de prostituição que ela tinha antes. Então o que Gomer faz? Ela simplesmente vai embora. Ela faz o quê? Vai embora. Ela não olha para trás, ela não leva em consideração que quando ela era perdida, Oséias a resgatou, Oséias a amou, Oséias deu a ela uma oportunidade. Ela não quer saber, ela sente saudade do pecado, ela sente saudade do mundo e simplesmente faz o que, gente? Vai embora. Isso é muito parecido com o divórcio. O divórcio é quando alguém decide abandonar o casamento e ir embora. Sim ou não, gente? Por um motivo ou outro. No divórcio é assim que acontece. Alguém vai embora.
alguém simplesmente vai embora, deixa o outro e vai embora. Jesus disse que o divórcio acontece por causa da dureza do coração. Agora, é o casal que se uniu, é o casal que um dia casou, mas por alguma insatisfação de um ou outro, por algum problema, por alguma questão, alguém vai embora. Gomer foi essa mulher que decidiu ir embora. Gomer foi essa mulher que deixou o marido e simplesmente foi embora. Agora, lembra comigo algo. Lembra comigo que o casamento físico é um espelho do casamento entre Cristo e a igreja. Sim ou não, gente? É um modelo, é um apontamento, é um espelho. Então o que eu aprendo nesse texto? Assim como a esposa de Oséias, aquela mulher Gomer, que foi perdoada, que mesmo com o passado, com a vida pregressa, Oséias trouxe, casou com ela. A Bíblia diz que assim como Gomer foi embora, decidiu ir embora, sentiu saudade do mundo, sentiu saudade da vida passada, quando alguém que é resgatado pela igreja, quando alguém que vivia uma vida de pecado, quando alguém que vivia uma vida de promiscuidade, ele vem para a igreja, entrega a vida para Jesus, faz parte do corpo, se torna noiva de Cristo, apesar do passado, mas de repente ele sente saudade do mundo, sente saudade da vida que tinha antes, e o que ele faz? Essa pessoa vai embora, abandona a igreja, abandona a fé, e simplesmente volta para a vida do pecado. O que é isso? Essa pessoa é como se fosse um divorciado espiritual. Gomer, apesar da oportunidade que teve, ela sentiu saudade que ela fez. Tchau, Oséias, volta para o mundo. Quando alguém vem para a casa de Deus, vem para a igreja, se torna noiva, mas sente saudade do mundo e vai embora, pensa comigo, é como um divorciado o quê? Espiritual. Foi embora. Sentiu saudades do mundo. Quantas pessoas nós já vimos fazer isso? Quantas pessoas já viveram essa experiência, estavam na igreja, felizes, mas de repente sentiu vontade de voltar para o mundo, sentiu vontade de fazer o que fazia antes. Aquele que vai embora é aquele que abandona o noivo, e quem abandona o noivo se torna como um divorciado espiritual. Quem está me entendendo até aqui, gente? E qual é a máxima de alguém que divorcia? Qual é a máxima de alguém? Quando eu atendo alguém que antes era casado, de repente está divorciado, fala assim para mim: pastor, agora eu faço o que eu quero. Não tem que dar satisfação para ninguém. Tem que fazer, pastor, acabou, preciso dar satisfação para ninguém, sou dono do meu nariz, faço o que eu quero, na hora que eu quero. Quando uma pessoa abandona a fé, abandona a igreja, volta para o mundo, ele vai viver essa situação e vai dizer assim: agora eu faço o que eu quero. Não preciso obedecer a palavra, não preciso obedecer ao pastor, não preciso dar satisfação para ninguém, não preciso saber o que Deus pensa. Eu voltei para o mundo e vou fazer o que eu quero, eu sou o dono do meu nariz. Quem está entendendo até aqui, gente? Se a pessoa vai embora, volta a ter a vida de antes, volta a viver a vida do pecado de antes, passa a viver longe do esposo, passa a viver longe do noivo. E qual é o problema de vivermos como um divorciado espiritual? Lembra que eu não estou falando da nossa situação civil, eu estou fazendo um apontamento para a questão espiritual. Qual é o problema de viver como um divorciado espiritual? E quem é o divorciado espiritual? É o que veio para a igreja, se tornou noiva, mas foi o quê? Foi embora, voltou para o mundo. Qual é o problema de viver como um divorciado espiritual? Sabe qual é o problema? O problema de viver como um divorciado espiritual é que o céu não é reservado para uma pessoa. O céu não é reservado para o Luciano. O céu não é reservado para o Davi. O céu é reservado para a noiva de Cristo, que é a igreja. Jesus vem buscar me ajuda, ele vem buscar o que? A igreja. A salvação, o céu está reservado para o que, gente? Para a igreja. Qual é o problema de eu ser um divorciado espiritual? Se eu volto para o mundo, eu deixo de ser igreja.
Se eu volto para o pecado lá fora, eu vou congregar agora sozinho em casa, eu faço minhas orações. Não, fora da igreja não pode. Se está fora da igreja é como um divorciado, e eu estou pregando essa palavra. Não pela sua situação aqui na terra, não no sentido civil, não por essa questão de você casado, divorciado, solteiro, fisicamente, não é nisso que eu estou querendo dizer. Eu estou pregando sobre a nossa questão como igreja espiritual. E eu estou pregando essa palavra porque talvez você que está me escutando, talvez no YouTube, ou talvez aqui na igreja, talvez essa está sendo a realidade da sua vida. Talvez você é alguém que um dia esteve na igreja, que um dia fez parte da igreja, mas por algum motivo, ou porque ficou triste, ou porque ficou chateado, ou por causa de uma tentação no mundo, um desejo de viver a vida que tinha antes, simplesmente foi embora. Abandonou a igreja e foi embora. Se isso é uma realidade na tua vida, é como se você fosse hoje um divorciado espiritual. E eu vim dizer para a igreja, para mim e para você, que Jesus não nos chamou para viver na condição de um divorciado espiritual. Ele te chamou para ser noiva, Ele te chamou para ser esposa, Ele te chamou para ser igreja dEle. Então o nosso lugar é onde? Na igreja. Teu lugar é na igreja. Teu lugar é aqui junto com a gente. Cutuca essa pessoa que está perto de você, diga assim: meu irmão, teu lugar é aqui. Fala para outro, diga para ele: o teu lugar é aqui. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui bem forte essa noite. Gomer foi embora. É um apontamento. Não é para a gente ir embora. Mesmo que alguém te cutuca, passa raiva, chora, não gosta do fulano, não gosta do ciclano, meu irmão, não tem outra opção. Nosso lugar é na igreja. Tem um crente comigo aqui essa noite? Diga: o meu lugar é onde? Diga mais alto, diga: o meu lugar é onde? Na igreja. Jesus não chamou para a gente ser divorciado espiritual, mas para a gente ser noiva. Agora, Gomer foi embora, mas Deus deu uma palavra através de Oséias. Olha o capítulo 3, versículo de número 1. Oséias 3, o versículo de número 1 diz assim: e o Senhor me disse: vai outra vez e ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses, e ame os bolos de uvas. Comprai-a para mim por 15 peças de prata, e 1 homer e meio homer de cevada. Verso 3, e ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Quando Gomer vai embora, olha o amor de Deus. Quando Gomer vai embora, volta para o mundo, Deus não diz para Oséias: Oséias, deixa ela para lá, Oséias, que ela se lasque para lá. Não, Deus diz assim: Oséias, levanta, vai lá e compra ela de volta. Oséias vai atrás dela e diz para ela que ela é amada. Oséias vai atrás dela e diz para ela assim: olha, você é minha, você não vai prostituir novamente, você não será de outro homem, eu estou à espera de você, você é minha, eu estou te comprando de volta. Isso é um apontamento também para a igreja. O que nós precisamos fazer? Nós não podemos desistir de quem foi. Não podemos desistir daqueles que simplesmente foram embora, apesar de terem ido embora, apesar de estarem longe hoje, são alvos do amor da igreja, é alvo da tua misericórdia, da minha misericórdia, é alvo da gente ir lá e dizer para eles: olha, você foi embora, você se afastou, mas eu vim aqui dizer para você que a Nazareno Betel está de porta aberta, eu vim dizer para você que a igreja de Jesus está de porta aberta, o teu lugar está lá, você precisa voltar, porque o desejo de Jesus é que a noiva esteja na presença dEle. Talvez você tenha um filho que está nessa situação hoje desviado, um marido, uma esposa, uma filha, um pai, uma mãe, alguém, um amigo, que você sabe que a condição dele é essa, esteve na igreja, mas hoje está lá fora, cheio de razão, cheio de coisas para dizer, olha para a igreja, fala mal, cheio disso. É como alguém divorciado espiritual. Mas a gente precisa olhar para aquelas pessoas e entender que uma hora ou outra Deus vai levantar alguém
E quem sabe esse alguém vai ser você, vai ser eu, para trazer esta pessoa de volta. Deus disse a Oséias: compra ela, compra a Gomer. A noiva foi comprada pelo bendito sangue de Jesus. Eu e você fomos comprados por esse sangue. E quem está lá fora que foi embora é alvo da gente trazer de volta para cá, porque eles não foram chamados para ser divorciado espiritual, mas foram chamados para estar aqui conosco, sendo noiva de Jesus. Tem alguém que crê para dizer um glória a Deus? Olha essa pessoa que está perto de você, diga assim: meu irmão, deixa Deus te usar para trazer alguém de volta. Quem compreende essa palavra? Quem compreende essa palavra, diga glória a Deus. Você que está aí no YouTube acompanhando, talvez está nessa situação, eu quero dizer para você que você pode voltar para casa, que você tem a oportunidade de voltar a ser noiva nessa casa. Talvez você está aí vendo só de longe, não tem coragem de voltar, fica só vendo no YouTube, ama essa casa, mas algo aconteceu. Eu quero te falar que o pastor Adriano está aqui de braço aberto, que essa igreja está de braço aberto para esperar você, porque o teu lugar é aqui como noiva de Cristo. A igreja presente concorda para dizer um glória a Deus? Para eu fechar, o casamento pode ser interrompido por causa de quê? Divórcio. Por causa de quê? Divórcio. A gente foi chamado para ser um divorciado espiritual? Não, ser noivo. Segunda coisa, a viuvez. E eu termino com ela. A palavra viúva no hebraico é querá. Como é a palavra? Querá. Querá significa mulher que não tem mais o marido. Querá significa o quê? Mulher que não tem mais o marido. Viúva. Me permita fazer uma analogia sobre isso com a igreja. Quem é a viúva? A viúva é aquela que perdeu o marido. Ela tem fotos do marido. Ela tem a foto do marido. Mas o marido não está mais presente. Então ela é viúva. Ela olha para a foto. Saudade. Ela olha para a foto e diz: como foi bom quando ele esteve aqui. Ela tem a foto, mas não tem a presença do marido. Quem é a viúva? A viúva é aquela que tem a roupa do marido. Ela guardou as roupas dele. Ela tem a roupa do esposo, mas ela não consegue mais ver o marido usando as roupas. Quem é a viúva, gente? A viúva é aquela que tem os bens. A viúva tem a casa ficou para ela. A viúva tem os filhos. A viúva tem a pensão. Ela tem o dinheiro. Ela tem tudo que ela pode comprar, talvez com aquilo que o noivo deixou, que o marido deixou. Ela tem recursos, tem casa, tem bens, mas não tem o marido. Você está entendendo? Essa é a viúva. Tem tudo, mas não tem o marido. Eu acompanhei um casal uma vez na igreja. O marido trabalhava muito e dava uma vida muito boa para a família. Ele era caminhoneiro, viajava muito, viajava o Brasil todo. Ficava 30, 40, 60 dias fora de casa. Mas dava uma vida muito boa para a família. Carro, dinheiro, tudo. Eles tinham tudo. E quando nós íamos orar naquela casa, aquela mulher sempre dizia para mim e para minha esposa: pastor, olha, eu tenho tudo. Meu marido, ele é excepcional, um trabalhador. Tenho tudo. Mas pastor, já cansei de falar para ele. Eu trocaria todos os bens pela presença dele. Quem é a viúva? A viúva é aquela que conhece a voz do noivo. Ela sabe identificar qual é a voz do noivo, mas ela não consegue escutar mais. A viúva é aquela que sabe qual é o perfume do noivo.
Ela sabe identificar qual é o perfume do noivo, mas ela não sente mais esse perfume. O que isso significa espiritualmente? Sabe o que isso significa espiritualmente? Isso fala de algumas pessoas que foram chamadas para ser noivo, que vieram para a igreja, que tiveram experiência com o noivo, mas hoje estão no templo, estão no culto, às vezes faz parte do departamento, trabalha no templo, toca, canta, oferta, recebe milagres, porque o noivo deixa pensão para a viúva, recebe milagre, prega, faz tudo, mas não tem mais a presença do noivo. Deus vai virar uma chave na nossa vida essa noite, se a gente entender isso. Do que adianta ter tudo se não tivermos o noivo? Do que adianta a gente ser próspero se a gente não tiver um noivo? O que adianta saber pregar se eu não tiver um noivo? O que adianta saber tocar, cantar se eu não tenho um noivo? Do que adianta a gente ter um templo lindo, bonito, se não tem um noivo? Não adianta nada. Isso é a viuvez. E Deus não chamou você para ser viúva. Jesus não nos chamou para ser viúva. A Bíblia conta a história de várias pessoas que viveram isso. A Bíblia diz, por exemplo, sobre Sansão. Sansão era um homem cheio do Espírito de Deus. E quando os filisteus vinham, ele se levantava, destruía tudo, porque o Espírito de Deus era sobre ele. Mas um dos textos mais tristes da Bíblia, quando ele está dormindo, e Dalila diz, e vem os filisteus, e ele levanta e diz, vou acabar com eles, mas a Bíblia diz assim, porém Sansão não sabia que o Espírito do Senhor não era mais com ele. É um dos textos mais tristes da Bíblia, porque ele levanta no automático, eu vou fazer, mas sozinho, o Espírito de Deus não era mais com ele. Uma das características da viúva, sabe qual é? Ela vive sozinha. Ela dorme sozinha, ela acorda sozinha, ela almoça sozinha. A cadeira do noivo até está lá, mas do que adianta a cadeira se ele não está presente? Alguns cristãos estão vivendo sozinhos. Deixou o fogo morrer no coração, o fogo apagar no coração, deixou a presença do noivo ir embora dos seus corações. Você quer um exemplo disso? O sumo sacerdote Eli. Sumo sacerdote Eli, o pastor daquela época. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote Eli, ele estava lá, fazia de tudo, ensinava Samuel, ensinava os seus filhos, sabia onde estava tudo no templo, tudo, sabia de tudo, onde fica o incenso, onde fica aquilo, fica lá, conhece de tudo, tudo, qualquer coisa ele sabia, sabe de tudo no templo, experiente, sabe de tudo da palavra, sabe de tudo da Torá. Mas qual o problema de Eli? É que Eli não conseguia mais ouvir a voz de Deus. E o dia que Deus quis falar, falou com o menino Samuel. E quando ele falou com o menino foi nele e diz, Eli, escutei uma voz. Ele fala assim, é verdade, ele fala mesmo. Ele não fala mais comigo, eu não escuto ele, mas eu sei que ele fala. Volta lá, Samuel, e diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A gente sabe dizer para as pessoas como é que é a voz de Deus. A gente sabe dizer para as pessoas como Deus fala. Mas a questão é, qual foi o último dia que você ouviu a voz mais doce desse mundo? Qual foi o último dia que você ouviu essa voz falando dentro do teu coração? Qual foi o último dia? Eli não ouve mais a voz de Deus. Igreja, por favor, ouça o que eu estou pregando essa noite. Ouça o que eu estou pregando.
tem muita gente satisfeita com as coisas que o noivo deixa, mas senta com uma viúva que amava o marido e pergunta para ela: olha, você está bem? Depois que ele morreu, deixou a aposentadoria, deixou isso, deixou assim, como é que você está? Prefere agora ou antes? Uma viúva que amava o marido, ela vai dizer: eu preferia não ter a pensão, eu preferia não ter a casa, eu preferia não ter o convênio médico, eu preferia não ter o carro, eu preferia ter ele aqui junto comigo. A gente pode ter coisas nessa terra? Claro que pode. Mas se não tiver o noivo, você está comigo aqui essa noite? O plano de Deus é que aconteça um casamento eterno entre Cristo e a igreja. Quantos recebem essa palavra essa noite? Quando você entende a palavra que eu estou pregando hoje, você deixa de ser viúva, você deixa de ser um divorciado espiritual e volta a ser a noiva de Cristo. Eu vim te convidar essa noite. Há um resgate da noiva dentro de você. Eu vim te convidar essa noite a permitir mais uma vez ter a presença do noivo dentro do seu coração. Eu vim te convidar essa noite, se você estava assim longe, cancela esse divórcio com Jesus e volta a fazer parte da igreja. Eu vim dizer para você essa noite: coloque um basta nesse período de viuvez da tua vida e volte a buscar a presença do noivo. Jesus falou para Pedro: quer ir embora? Ele disse: não. Para onde eu irei? Eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Eu vou andar com quem? Eu vou falar com quem? Quem? Só tu tens palavras de vida eterna. Lembra de Moisés? Deus disse para ele: vou mandar um anjo, vou te dar vitória, você vai chegar lá, vou te dar tudo. Moisés falou para ele: não, quero ser uma viúva próspera, não quero ser uma viúva bem-sucedida, não. E ele disse: Senhor, não me faça sair deste lugar se a tua presença não for comigo. O que há de mais precioso para a noiva é o noivo. Não é o salário dele, não é o que ele tem para dar, é ele. O que há de mais precioso para a noiva é o quê? O noivo. Eu quero orar com vocês essa noite, mas eu quero te convidar hoje para a gente sair do automático e voltar a ser apaixonado por Jesus. Irmãos, eu vou para a igreja cedo e muitas das vezes eu me deito no altar e sozinho choro, buscando a presença dEle, dizendo: Senhor, do que vale esse tempo, do que vale essas coisas, se eu não tiver tua presença? O mais importante da nossa vida é a presença de Deus, é a presença de Jesus, através do Espírito Santo da nossa vida. Você entende isso para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Eu quero te convidar a algo, se o pastor me permite. Eu quero te convidar essa noite a deixar de ser viúva. Eu quero te convidar essa noite a abrir teu coração e dizer: Jesus, quero tua presença. Ninguém? Alguém quer? Meu Deus. Senhor, eu quero a tua presença na minha vida, todos os dias. Hoje é o resgate da nossa vida com Ele, da noiva. Então eu quero orar com você. Quero orar com você essa noite que quer resgatar a presença do noivo na tua vida. Eu quero orar com você essa noite que quer hoje sair talvez dessa questão da viuvez, porque às vezes a gente se distrai com as coisas, mas o importante não são as coisas, o importante é Ele na nossa vida. Tem alguém comigo aqui essa noite? Então, se você quer orar assim junto comigo, eu quero te convidar a colocar sobre os seus pés. Se você quer, o que eu mais quero nessa vida, Meu Deus. o que eu mais quero,
Oh Espírito Santo, oh noivo, Jesus, nós queremos Tua presença de volta na nossa vida. Ansiamos por Tua presença. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos. E por alguns minutos eu queria que você orasse e dissesse: Jesus, eu quero a Tua presença na minha vida. Espírito Santo, eu quero a Tua presença forte dentro de mim. O Senhor é mais importante do que tudo que eu tenho. O Senhor é mais importante do que tudo que eu possa conquistar um dia. O Senhor é mais importante do que os meus pedidos de oração. O Senhor é mais importante do que os problemas que eu tenho para resolver. O Senhor é mais importante do que o milagre que eu tanto quero. O Senhor é mais importante do tudo aquilo que eu tenho planejado para o segundo semestre desse ano. Eu quero a Tua presença de volta dentro de mim. Aqueça hoje meu coração. Aqueça hoje o coração de todos. Eu queria que você dissesse isso a Ele essa noite. Eu queria que você buscasse Ele hoje, como talvez tem muito tempo que você não busca. Não por algo que Ele vai fazer, mas apenas pela presença, apenas pelo toque dEle, apenas para Ele encher teu coração mais uma vez, apenas para o calor do fogo do Espírito estar hoje sobre você.